Ah, já tava gravando? Aí você corta, hein? Estamos chegando aqui agora na cidade de Atibaia. Estamos chegando no escritório político do deputado federal Saulo Pedroso. Vamos ter um momento de conversa com ele lá, conhecer um pouquinho do trabalho dele e, além de conhecer um pouquinho do trabalho dele também, vamos fazer alguns vídeos e produzir alguns conteúdos, principalmente acerca de perguntas relacionadas ao serviço dele, né, lá em Brasília, e tudo que ele tem feito para a região Bragantina e quais são os propósitos e projetos que ele tem para as regiões daqui e também de São Paulo, né? Então, acompanha com a gente aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Hoje eu estou aqui com o deputado federal Saulo Pedroso. Que alegria estar aqui com você. Obrigado por me receber, chefe. Seja sempre bem-vindo, pastor. A alegria é muito grande te receber. Chefe, seguinte, eu trouxe algumas perguntas de um pessoal e também preparei algumas coisinhas mais para mim te conhecer um pouquinho mais e para os nossos irmãos que seguem a gente também lhe conhecer um pouquinho. Tá bom? Primeiro, queria umas perguntinhas rápidas. Por que entrar na política? Missão de vida. Política é uma ferramenta de transformação social. Não era algo que despertava o meu interesse quando jovem, adolescente, mas meu pai foi candidato a vereador 6 vezes, me aproximou da política quando eu completei perto de 20, 21 anos de idade. Comecei a cursar Direito, e o curso de Direito fala muito, né, sobre direitos e deveres, sobre as obrigações do Estado, a importância de uma legislação no processo de organização de uma sociedade. E isso, então, me despertou Na verdade, fui provocado a participar da eleição de 2004. A vereador, não ganhei a eleição, mas comecei a ter contato com a política. E depois, dentro da política, né, atuando como vereador, em 2008 fui eleito, em 2012 fui eleito prefeito da cidade de Atibaia, comecei a ter acesso e entender melhor ainda a importância da política na vida das pessoas. Certo. E qual é a melhor e a pior coisa que tem dentro da política? A melhor é essa capacidade de transformação social. A política é uma grande ferramenta de transformação social, ela tem uma força muito grande no sentido de diminuir desigualdade, né? Nós vivemos num país muito desigual, uma sociedade muito desigual, e ela é extremamente importante nesse processo de buscar o equilíbrio na sociedade, né? Levando oportunidades às pessoas, dignidade, fazendo o papel de acolhimento quando necessário, né, de transição do ambiente de vulnerabilidade para o ambiente de oportunidade. E o ponto negativo talvez sejam hoje, ainda mais hoje, né, com a presença da tecnologia, as fake news, as críticas infundadas, a falta de credibilidade da política, que é algo que eu acredito que essa safra que está chegando agora, né, e eu me coloco nesse contexto, precisa trabalhar para recuperar, né? O único caminho para você alçar o país a um ambiente de oportunidade, de prosperidade, é o caminho da política. E nós não podemos olhar a política como nós estamos olhando nos dias de hoje, né? Com descrença, com falta de credibilidade, né? Então, eu acho que esse é o ponto negativo. Tá. E o sonho dentro da política ainda? Eu acho que cada desejo de poder transformar. Acho que cada vida que a gente consegue alcançar, né? Cada vida que a gente consegue salvar, cada família que a gente consegue resgatar, né? A política tem essa força. E se a gente conseguir transformar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. É claro que a função exige que esse alcance seja muito mais amplo, né? E a política dá a oportunidade de você atuar em várias áreas. Então a gente sempre está ajudando na área da saúde, a gente sempre está ajudando através do exercício do mandato, né? Na área da habitação, na área da geração de emprego, renda, oportunidade, desenvolvimento, né, para o país, gera emprego, gera renda. Toda vez que a gente consegue alcançar a realização, né, o objetivo de entregar através de um projeto de lei ou de uma articulação, algo que possa melhorar a vida de alguém, já é uma realização, né? Já é uma conquista importante. A gente precisa aumentar a escala de conquista da política, né? Eu acho que a gente precisa ser mais eficiente a nível de país,
A administração pública precisa mudar de patamar em termos de entrega, de eficiência, de resultado. E eu também trago a experiência de ter sido prefeito nesse debate profundo que a gente precisa fazer em relação às reformas que o país necessita para que ele seja um país melhor, né? Agora, sem dúvida nenhuma, se eu pudesse mudar assim através da minha atitude do dia para a noite, apertar um botão, seria o contexto moral. Nós vivemos num país hoje que a política está enfrentando uma crise de moralidade muito grande, né? Mas isso é reflexo da qualidade dos políticos, que a gente precisa melhorar. Mas se eu pudesse, através de um botão, eu pudesse banir esse problema de falta de moralidade na política, eu com certeza faria. Legal. Eu fiz uma pesquisinha lá e antes da gente falar sobre um projeto que você é relator, eu dei uma olhada aqui. Tu tem mais ou menos ideia, né, de quantas faltas você tem no ano passado? Rapaz, como eu falto pouco, talvez seja um número muito pequeno, mas as vezes em que eu faltei foram faltas justificadas. Eu esqueci, não, o evento que eu participei não permitiu justificar. São reuniões que eu acabo prestigiando pelo Estado de São Paulo, pela Federação, ou representando a Câmara em um evento, ou atendendo alguma demanda, né, que ela como aconteceu em Ribeirão Preto, por exemplo. Sim. Recentemente, nós tivemos um problema climático, né, vamos dizer assim, um vendaval que praticamente destruiu parte da cidade, e às vezes a gente precisa estar próximo dos municípios para tentar ajudar a resolver esses problemas, né? E são vários os problemas, né? A sociedade, ela tem aí uma dinâmica que envolve diversos setores, diversos temas. Às vezes que eventualmente eu não fui para Brasília foi certamente para estar atendendo uma demanda urgente em algum município, porque eu gosto de estar muito próximo das pessoas, né? Você falou sobre a questão de, infelizmente, a moral dos nossos políticos tão terríveis, e eu fui entrar na página da Câmara só para me ter uma noção de quais são os projetos que você relatou, a comissão que você faz frente e tal, tudo certinho. Aí isso me deixou uma curiosidade. No ano de 2025, né, ele teve 5 faltas injustificadas. Esse ano ainda não teve nenhuma. Isso é bonito de ver, porque por curiosidade acabei fuçando de alguns lá, e o que tem de deputado que sequer aparece lá praticamente é terrível. E tem muitos que às vezes pode no sistema não constar nenhuma falta, mas eles vão até Brasília, fazem um registro biométrico, né, no plenário e vão embora do plenário, né? Eu aprofundo estudo, análise, leitura em relação a tudo que nós vamos votar na Câmara Federal, porque eu me preocupo muito com o reflexo daquilo que a gente vota na vida das pessoas. E eu, além de levar a minha bagagem para Brasília, né, de ter sido prefeito, de entender o funcionamento da administração pública, sou formado em Direito e procuro me colocar no lugar das pessoas quando eu vou votar, em todos os temas, né? Como é que as pessoas votariam? Como é que o povo, o eleitor, como é que a pessoa que está lá na cidade, né, trabalhando, cuidando da vida, das suas responsabilidades, da família, ela votaria diante desse assunto? Então, além da bagagem adquirida ao longo do tempo de conhecimento, o subsídio que eu acumulei enquanto prefeito, vereador, presidente da Câmara, eu também procuro entender qual seria a interpretação do eleitor em relação àquele assunto, né? Eu acho que essa é uma questão de responsabilidade, é uma questão de compromisso com o nosso eleitor, com o povo brasileiro, né? A Câmara Federal, ela tem uma responsabilidade enorme. Dependendo do que a gente decide lá, tem reflexo no dia seguinte na vida das pessoas. Portanto, a gente precisa ter responsabilidade, precisa estudar, precisa analisar o que é que está votando e, eventualmente, quais são os reflexos disso, né? Mandar um palhaço para Brasília, eu acho que não é muito boa ideia, não, né? Essa é uma preocupação muito grande de quem pratica boa política. Tem uma expressão que foi utilizada nas últimas 4 eleições por um dos deputados mais votados do estado de São Paulo, que ele dizia na televisão: pior que tá não fica, mas na prática fica, e ficou pior. E todas as vezes que a gente vai votar com o fígado atacado, achando que pior que tá não fica, escolhendo alguém que fica em Brasília fazendo gracinha com o dinheiro público, porque tá custando e tá custando caro, né?
está custando para representar o povo e decidir temas importantes, não para ficar fazendo palhaçada. A história não para só na eleição, né, no resultado da eleição. A história envolve a força de articulação de um mandato que é terceirizada para uma pessoa que não foi eleita. Quando você vota num candidato com votação expressiva, como aconteceu, por exemplo, o Tiririca na eleição, em algumas eleições, né, dele ter 1 milhão de votos, ele arrastou junto com ele candidatos de 30, 40 mil votos, que a gente chama de candidato laranja, que chega lá, ele põe todo o gabinete, toda a capacidade de articular recursos que deveria voltar de Brasília para os municípios para fazer o bem na vida das pessoas. Eles pegam toda essa força e entregam para o presidente do partido fazer o que nós estamos vendo na televisão. Então, com aval do eleitor. Isso que é o problema, com uma procuração entregue através do voto popular. A gente precisa tomar muito cuidado em relação ao perfil de quem nós estamos escolhendo e o compromisso, né? A capacidade de exercer a função. É uma função muito nobre. É representar a federação, o povo e a federação, o estado de São Paulo também, né? Em temas que são importantes, reformas para o país, reforma no ensino, reforma na segurança pública, reforma no sistema de saúde, reforma tributária para o ambiente de negócio ser mais competitivo, melhor, mais produtivo, né? Então, é uma função muito nobre para que a gente vá lá irritado no domingo, no dia da eleição, e escolha alguém que vai fazer gracinha em Brasília, né? Chefe, eu estava dando uma olhada na questão dos projetos que você relata, essas coisas tudo bonitinho, e eu vi no seu Instagram, inclusive eu tentei ir em áreas que você que eu não vi muitos vídeos de você falando. Tá. Então eu vi, por exemplo, falando sobre bets, algo Isso. que eu acho que é muito importante. A nossa região da Zona Norte de São Paulo está sofrendo muito com isso. Pessoas literalmente endividadas, afundadas por causa da questão de bet. A gente que é pastor de igreja, conhecemos dezenas de pessoas que estão acabadas por causa disso. A questão também de desenvolvimento tanto urbano quanto também a questão do desenvolvimento na área da saúde. Isso. A gente vê a tua dedicação nessa área. Isso. Porém, tem um projeto de lei que você é relator do projeto 2026, que ele fala sobre a questão da simplificação de projetos esportivos em comunidade. Tá. A nossa região lá, da Zona Norte de São Paulo, é uma região que praticamente não tem uma quadra de esporte, praticamente não tem uma área dessa. E pelo que eu estava percebendo lá, muita coisa, às vezes, quem sabe uma empresa, uma instituição que quisesse fazer alguma coisa, não pode, por causa de burocracias. É isso. E a ideia do projeto é isso? Por conta de burocracia e por conta de tributação. Sim. Qual é a ideia? Qualquer bairro da Zona Norte de São Paulo e do Brasil, ele pode ter lá uma associação de moradores, pode ter uma associação de esportistas, pode ter uma entidade que queira desenvolver um projeto esportivo. E hoje é muito difícil, porque você, para receber recurso público ou receber recurso de incentivo das empresas, através da lei de incentivo federal ou da lei de incentivo municipal, lei de incentivo estadual, você tem uma burocracia de prestação de contas muito grande. E a entidade tem que ter advogado, tem que ter contador, ela tem que pagar imposto, e não faz sentido que as coisas sejam dessa maneira. Tudo que a gente conseguir desonerar em termos de custo para uma entidade conseguir colocar, performar um projeto numa comunidade, será revertido um professor a mais, um tatame a mais, um equipamento a mais, uma bola, uma reforma de uma quadra, a cobertura de uma quadra. Então tudo aquilo que eu puder retirar em termos de custo burocrático dessa relação entre a entidade e o recurso público, eu vou conseguir reverter para que o esporte seja, o projeto seja ampliado, né, nos bairros em que eles estão tendo alcance. E isso pode significar a transformação do futuro de um adolescente. Todo esportista que teve trajetória de sucesso, que teve a sua vida transformada, ele começou num projeto de base. Aliás, o projeto, a habilidade no esporte, ela é identificada no projeto de base. É muito difícil você começar a prática esportiva numa academia de alto rendimento, num clube de renome. Você começa brincando de bola na rua, você começa jogando taco, você começa num projeto esportivo de luta dentro de um bairro, com um ex-atleta, com um profissional que foi formado
numa determinada modalidade esportiva e às vezes ele começa o projeto no quintal da casa, na garagem da casa. E aquele projeto, ele pode transformar a vida, ele pode transformar o futuro da nossa juventude, se a gente conseguir ampliar a capilaridade e a capacidade de atendimento. Serviço esse que deveria ser executado pelo poder público, mas o poder público não consegue alcançar determinadas regiões do país. Então, o poder público deveria exercer o seu papel de preparar a estrutura de equipamentos públicos nos 4 cantos do país e permitir que as entidades, os projetos, seja qual for a modalidade, eles possam ter o espaço público garantido pela prefeitura e o custo reduzido, inclusive de tributação. Tem um outro projeto que aí eu sou o autor, que é uma PEC da imunidade tributária, que visa isentar todo o custo de tributação quando o assunto no país quando a atividade econômica envolve objetivamente a prática esportiva no país. Até porque o esporte ele é uma ferramenta de transformação social, de inclusão, pode ser um pilar importante da economia de geração de emprego e renda, promove e previne saúde. Então ele ainda tem esse objetivo, esse resultado de alcançar eficiência na redução de investimento no futuro para a saúde pública do país, porque ele tem uma finalidade de prevenção e promoção à saúde. Sem contar que a gente tem no esporte uma grande ferramenta de combate aos índices de criminalidade. O jovem que entra numa modalidade esportiva, mesmo começando por um projeto social num bairro, ele certamente, à medida que ele vai pegando gosto e vai tendo um processo de desenvolvimento dentro daquela modalidade, ele dificilmente ele será assediado ou vai ter algum tipo de contato com o mundo do crime e vai virar estatística na segurança pública, né? Portanto, o esporte assim como a cultura, uma grande ferramenta de transformação, e a educação, é evidente, né? A principal de todas a educação, a ferramenta essencial para transformar o país num país melhor, como aconteceu já em outros países. E aí tem um detalhe aí em relação ao comentário, pastor, que no início da tua fala, que é essa questão do enfrentamento das bets. Além do problema socioeconômico e a questão do endividamento, nós temos um reflexo muito grande das bets num processo sem volta que nós estamos percebendo de destruição das famílias. Está destruindo o principal pilar de sustentação da sociedade que nós desejamos ser no futuro, né? Muitos casais separando, muitos pais brigando com os filhos, marido brigando com a esposa, brigando com o marido, quem trabalha no setor de serviços e recebe semanalmente, chegando em casa na sexta-noite sem dinheiro porque está envolvido no vício ou se endividou por conta do vício. Nós temos reflexos preocupantes no setor de alimentação do país, no setor de atacadista, né, e de varejo de alimentos, a redução no faturamento no setor de alimentos diante do aumento de apostas esportivas. Então as pessoas estão deixando basicamente de comprar comida para jogar, né, e isso está afetando saúde mental, está afetando e comprometendo o futuro dos jovens e dos adolescentes. Só no período da Copa do Mundo, nós tivemos 800 milhões de reais no Brasil em apostas. Esse setor faturou no ano passado no Brasil 30 bilhões de reais. É dinheiro que poderia estar comprando comida, é dinheiro que poderia estar reformando a casa, pintando a casa, arrumando um telhado com vazamento, melhorando o ambiente onde as famílias vivem, e está indo, né, para o setor de apostas aí, que não tem nenhum tipo de benefício que não tem nenhum tipo de retorno de benefício para o Brasil, né? Por mais que isso possa gerar receita em termos de impostos, eu avalio que o país, enquanto governo, ele não pode querer estabelecer como estratégia para ter receita no orçamento da União algo que destrói família, algo que destrói trajetória de criança, de adolescente, né, que está separando casais e levando a sociedade para um rumo que nós não sabemos onde é que pode parar. Eu trouxe algumas perguntas aqui do pessoal que eu pedi lá no meu Instagram, né?
E a Olivia me fez uma pergunta que eu creio que você já até respondeu no decorrer da entrevista, das palavras que a gente teve aqui, é que o que você gostaria de ter feito e não conseguiu. Eu, se pudesse, assim, o que eu gostaria de ter feito na minha trajetória, eu gostaria é que nem tudo depende da minha, né, eu não me arrependo, assim, os erros fazem parte do aprendizado. Sim. E não foram erros graves. Eu acho que são coisas que, por falta de conhecimento no dia a dia, né, a gente vai ajustando a idade. Eu fui político muito jovem, você meio rebelde, então eu era muito combativo com o governo do estado quando eu fui prefeito. Agora que eu saí da prefeitura, eu com um partido, né, porque eu tô incomodado, como a maioria do povo brasileiro, com essas confusões que a gente está vivendo no nosso país. E é por isso que, inclusive, eu continuo na política, porque eu acho que eu tenho que propor caminho para melhorar. Mas acho que se eu tivesse poder, força, assim, para sozinho resolver, saúde pública é uma coisa que traz dignidade às pessoas, né? Acesso à saúde pública de qualidade. Então, é uma pauta que eu, lá em Brasília, eu trabalho muito. Um diagnóstico macro do estado de São Paulo, a construção de unidades de referência e uma logística melhor para que as pessoas tenham acesso. Porque uma coisa é você atender o paciente, atender o munícipe e não conseguir resolver, porque a doença evoluiu, né? Ela está num estágio avançado, é alguém que talvez não fez prevenção na atenção básica. Outra coisa é a pessoa morrer ou ter problema por falta de acesso. Eu acho que aí o Estado precisa ser responsabilizado por isso. Então, isso é o que me incomoda. O que me incomoda são pessoas que às vezes acabam falecendo, indo a óbito por falta de acesso na saúde pública ou por atendimento sem qualidade. Eu acho que isso ninguém merece, o povo brasileiro paga muito imposto. Então, se eu pudesse ter, num toque de mágica, pudesse ter mudado a realidade durante a minha trajetória política, rapidamente seria isso. Tá. Teve outra pergunta aqui, eu já sei mais ou menos a resposta, mas eu acho interessante, né, para a gente poder encerrar. Direita ou esquerda? Não, eu sou de direita, sou conservador, defendo a família, defendo a vida, né? Aliás, eu sou presidente da Frente Parlamentar que combate violência contra criança e adolescente no ambiente digital, defendo a liberdade econômica com planejamento, defendo de liberdade de expressão com responsabilidade, né? Então, minha posição ela é muito clara, sou conservador dos costumes, acho que o país precisa se preocupar em relação a alguns temas, algumas pautas que tramitam, que são patrocinadas pelas lideranças de esquerda, que colocam, inclusive, a existência da família em xeque. Né? Tem coisa que eu acho que não deveria nem fazer parte do debate político, né, do país, e eu sempre fiz parte dessa trincheira na Câmara Federal, né? Principalmente quando entra e sai da pauta a questão da defesa da família tradicional, da vida, né? Toda vez que esse assunto ele ameaça virar pauta no Congresso Nacional, eu sempre coloquei a minha posição em defesa da vida, então não tenho dúvida que a minha posição é uma posição de direita, bem com muita convicção. Coisa boa. Para mim encerrar, tem uma pergunta que é mais minha pessoal. Tá. Minha pessoal. Como bacharel de Direito, assim, igual você, também formado em Direito, eu fico incomodado demais ao ver, principalmente questão de promessa política agora, que a gente sabe que é muito, muito longe da realidade constitucional. Sim. Um monte de gente que literalmente chega e só esbanja, né, promessas que não tem autonomia para cumprir. Como que você se sente em ver tanta promessa que não dá para ser cumprida sendo dita? Eu acho que a gente precisa, eu acredito que o formato ideal para amenizar, resolver, evitar esse tipo de situação é inserir dentro do sistema de formação e educação do nosso país um mínimo de conhecimento em relação ao formato político, né, a dinâmica de funcionamento da administração pública, o formato político do nosso país, para que no momento em que o jovem, o adolescente completa 16 anos e tem a possibilidade de tirar o título para poder votar, ele tenha clareza
em relação a o que de fato é atribuição ou não do cargo que aquele político está solicitando voto, está pedindo voto, ele está concorrendo, porque tem muito disso. Tem muito político que fala de temas que não fazem parte da atribuição do cargo que ele está concorrendo, né? Nós temos eleições no país a cada 2 anos e são atribuições distintas. Eu acredito até que a gente poderia inserir no crime de responsabilidade esse tipo de situação, né? O político responder por tudo aquilo que ele assumiu em termos de compromisso e não cumpriu, né? Porque deveria ser obrigação, por criação, por formação, por educação, deveria ser obrigação ele assumir como compromisso aquilo que ele consegue entregar, aquilo que o cargo permite e aquilo que o espaço que ele vai ocupar permite que ele possa entregar, né? E as pessoas, às vezes, elas são enganadas por lideranças políticas, por perfis de políticos que utilizam essa fragilidade de formação, vamos dizer assim, das pessoas no nosso país para prometer coisa que não entrega e depois patrocinam o desconhecimento, a impossibilidade de que as pessoas tenham acesso a conhecimento, justamente para não permitir que elas mudem a qualidade da política, né? Ou permaneçam, ou permitam que esse tipo de político continue ocupando o cargo no país. O Brasil está vivendo, acho que um momento como esse, né? Nós temos um governo aí que não investe muito em formação e qualificação porque ele consegue ganhar a eleição justamente diante de uma sociedade que está fragilizada em termos de conhecimento, né? E eu acho que a gente precisa romper com esse modelo, precisa romper com essa situação no país e talvez seja um caminho propor que o político responda por crime de responsabilidade se eventualmente durante o período eleitoral ele prometeu alguma coisa que a função não permite que ele consiga realizar. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Deputado, muito obrigado. Que é isso. Sinceramente, eu saio daqui hoje muito feliz e maravilhado por saber que ainda tem pessoas que desempenham a função, estão dispostos a, no mínimo, fazer o mínimo que é necessário para que a sociedade venha sentir os reflexos do mandato. Infelizmente, a gente tem hoje mais políticos que estão dispostos a sentir o reflexo do mandato ele mesmo, né? E ter pessoas que a gente vê que entende o que está falando, que entende o que está fazendo, entende a posição que tem, isso daí é no mínimo alegre para mim. E muito obrigado pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa, ao nosso escritório. De novo aqui reforçar esse meu compromisso com as pessoas, né? Eu não sou deputado, eu estou deputado, graças a Deus em primeiro lugar, que permitiu que eu pudesse ocupar uma função tão nobre como essa, né? E as pessoas que confiaram esse desafio, essa missão, para que eu pudesse as representar lá em Brasília. Então eu tenho que votar, me posicionar, me comportar de uma maneira que eu honre todo o apoio que eu tive, todo o voto que eu tive, toda a confiança que foi depositada, sem causar nenhum tipo de constrangimento a todos aqueles que acreditaram na possibilidade de eu estar lá em Brasília representando-os. Certo? Obrigado por tudo. Quem quiser conhecer, segue ele no Instagram. Deus abençoe.